Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, a Escola Bíblica Online, a série Vida Plena, e hoje falando sobre autoconfrontação. O que é esse negócio aí, minha gente? Vamos explicar, amém? O que é autoconfrontação? É você confrontar a si mesmo. E nessa série Vida Plena, Jesus disse assim, vocês vão ter a vida plena e com propósito. Jesus veio para isso. Também chamada vida abundante. Tá? Essa vida plena, ela começa de um relacionamento com Deus, né? Depois que nasceu de novo, tem que se relacionar com Deus. E nesse relacionamento há uma santificação progressiva. Já falamos sobre isso. Essa santificação progressiva, vamos colocar aqui uma média aqui de 20% é libertação e 80% é reeducação. Nós estamos tratando aqui então da reeducação no reino. Amém? E falamos já na semana passada sobre a questão do pecado e dos pecados. O que é isso? Lembra? Se você estava lá, você lembra. Se não, você pode voltar, está gravado o vídeo, você pode assistir e aprender direitinho sobre essa questão do pecado e dos pecados. Amém? Então, o pecado fala da natureza pecaminosa, né? Aquilo que já nasce com você, que já está em você, mas você só vai se libertar dos pecados se você tiver uma experiência poderosa da cruz. Isso também é progressivo. E os pecados, as ações pecaminosas, as transgressões, através do sangue de Jesus. Então, simplificando aqui, vamos colocar um outro desenho. Nós fizemos uma ilustração semana passada, hoje vamos mudar um pouquinho, colocar uma árvore. Então, nós temos os pecados, transgressões, eles são apenas os frutos, os resultados de quê? Do pecado, que é a natureza pecaminosa, também chamada iniquidade. Amém? Aleluia. Qual a solução para os pecados, as transgressões, aquelas coisas erradas que nós fazemos, pensamentos errados, palavras que ofendem, palavras que não edificam, enfim, tudo isso são transgressões e é através do sangue de Jesus. Então, 1 João 1,9, se confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Veja que aqui a palavra pecados está no plural, tá bom? Mas lembrando aqui que, nós temos a raiz do pecado. Dentro de nós há uma raiz. Tá? Temos que tratar disso. Como se trata a solução de Deus para essa natureza pecaminosa? Sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito e não sejamos mais escravos do pecado. Então, apesar de nós já sermos livres através de Jesus lá na cruz, mas ainda nós temos que aplicar essa crucificação ou mortificação da carne, da qual nós vamos falar aqui na sequência. Qual a solução de Deus, então, para esse problema grave da iniquidade, o problema do pecado? Considere-se morto para o pecado. Romanos 6, versículo 11 e 12. Tá? Considere-se morto para o pecado. Esse considere-se é um trabalho mental que você faz e você não aceitar mais que você é um pecador inveterado, um escravo do pecado. Não, você agora é livre em Jesus. E Jesus diz, se você conhecer a verdade vai te libertar. Mas antes disse, se você permanecer na minha palavra, você será verdadeiramente o discípulo. E você conhecerá a verdade o libertará. Então, esse conhecer a verdade é algo prático, que você vai aceitando a palavra de Deus, aquilo que diz a seu respeito. Amém? Então, só resumindo aqui, falamos a semana passada, os pecados morais, são as transgressões, né? Tantas coisas ruins que nós praticamos, assim, exteriorizamos, uma coisa assim mais objetiva, exterior, que realizamos de uma certa maneira, principalmente contra o próximo, tá? Homicídio, furto, roubo, cobiça, imoralidade sexual, adultério, pornografia, ódio, discórdia, indignação, etc, etc. Mas há alguns outros pecados do ego que estão lá dentro, são bem subjetivos, são disfarçados e você acaba, às vezes, nem considerando pecado, é só uma fraqueza, uma característica. O fulano é egoísta, é ganancioso, ele é soberbo, mas assim, ele canta muito bem, ele canta no coral, dirige um ministério, mas ele é meio hipócrita, porque às vezes ele finge que é uma coisa que não é, mas esses pecados nós não sabemos como tratar, né? E, aliás, nem consideramos esse pecado, né? Então, é por isso que Deus quer que você, nessa manhã, você aprenda sobre como lidar com essa natureza pecaminosa que está dentro de você e que
nossa religiosidade, a nossa teologia, pode ser que a gente nem tenha muita, assim, não tenha muito destaque. Então, a solução para os pecados, tantas questões, é o sangue de Jesus, mas para o pecado, em si, de natureza pecaminosa, é a cruz, são os pecados do ego. Autocomiseração, amor próprio, autoconfiança, hipocrisia, autoexaltação, autodefesa, egoísmo, ganância, soberba, melindre, complexo de inferioridade, superioridade e outras facetas de orgulho, do orgulho. Muitas facetas. Aqui é só um resuminho dos pecados chamados pecados do ego. São muito pouco tratados. Pode ver que nas igrejas, nos ministérios, enfim, quase sempre o que escandaliza são os pecados, são os pecados morais, né? Se, por exemplo, um líder de ministério, alguém importante na igreja, confessa ou é descoberto que ele está viciado em pornografia, ou então ele tem um amante, ou ele tem um vício, sei lá, vamos dizer, do cigarro, de droga, da bebida, embriaguez, ou ele fala muito palavrão, xinga as pessoas, bate nas pessoas, lógico, você vai afastar da liderança, pode até ser excluído da comunidade evangélica, porque onde já se viu essa pessoa assim, mas se ele tem amor próprio, se ele tem autocomiseração, se ele tem autoconfiança, se ele é egoísta, se ele é ganancioso, se ele é avarento, tudo isso ele vai convivendo ali, tá entendendo? E são coisas gravíssimas, né? Perguntando você, agora falando com você que é evangélico, você que está na igreja, você já viu uma pessoa ser excluída da igreja, ser expulsada porque é murmurador? Murmura do pastor, murmura da igreja, mas é isso mesmo, o jeito dele falar, tal. Só que a Bíblia diz que aquele povo no deserto pereceu porque murmuraram, sabe? O anjo destruidor foi lá e matou milhares, né? Chegou acho que milhares e milhares de pessoas, talvez passou de milhões de pessoas que morreram por murmuração, e nós até colocamos em cargos importantes, mesmo sendo murmurador. Por quê? Para nós não é um pecado grave, é uma característica da pessoa, de falar mal das pessoas, de reclamar. E a pessoa tem autocomiseração, sempre coitadinho e tal, e melindroso, então, olha, que tem melindrosa na igreja, eu particularmente, como pastor, tenho que pisar em ovos com quase todo mundo, por causa do tal do melindre, né? Não posso falar, e a pessoa, pastor, você é muito duro quando fala, você é muito grosseiro, tal, não sei, né? São melindrosos, porque, na verdade, né, então tem que ter cuidado, tem que ter um polimento, tem que ser uma diplomacia, sabe por quê? Para não ferir o ego do coitadinho do irmão que se acha tão santo, mas tem um pecado grave dentro lá que não foi para a cruz ainda. É disso que nós estamos tratando aqui, meu querido. Se você se acha perfeito, está na aula errada, tá bom? Mas se você falar, não, eu preciso mudar, amém? Aleluia. Eu preciso mudar, amém? Então, se você precisa, só falando aqui, dando conselho, o pessoal que está com a gente aqui, se você precisa de aconselhamento, se você precisa de conversar com a gente, nós temos aqui um telefone importante, nosso presbítero Ricardo está à disposição e outros poderão atender também, mas quase sempre é o presbítero Ricardo que fica com esse WhatsApp institucional no 8537-6299, tá? Pode ligar, pode pedir oração, você quer se consertar com Jesus, você quer voltar para a casa de Deus, você precisa de orientação no seu casamento, você que tem passado crises, é o nosso telefone, está à disposição. Essa igreja é uma igreja de atendimento, tá? Então, você precisa de ajuda, estamos aqui para ajudar, tá bom? E não paga nada, é tudo pela graça do Senhor Jesus. Bem-vindos todos para poder, então, se consertar com Deus ou entregar a sua vida a Jesus, amém? Mas voltando, nós estávamos falando dos pecados do ego, tá? Como resolver isso aí, tá? Como tratar os pecados do ego? Então, a única solução é a cruz, tá? Mas agora nós vamos começar, então, o assunto de hoje, que é muito importante já. Estava aqui numa introdução, numa recapitulação, tá? Para tratarmos os pecados do ego, é necessário, então, levarmos cada um desses pecados para a cruz, tá? Onde você mortifica, onde você morre, mas é um passo a passo, é um processo, tá? Mas, como que eu posso levar meus pecados do ego para a cruz? Então, antes disso, você tem que fazer uma autoconfrontação, quer dizer, você tem que se autoconfrontar, você tem que olhar para você mesmo e falar, eu tenho
eu sou egoísta, eu sou avarento, eu sou murmurador, eu sou insuportável, minha mulher não me aguenta mais, meus filhos não aguentam mais, fui mandado embora daquela empresa porque eu sou um cara chato, né? Ou então eu sou preguiçoso, eu tenho problema de caráter. Isso tudo, se você não fizer essa autoconfrontação, você vai ficar convivendo com pecados do ego e você não vai prosperar, você não vai crescer, você não vai ser abençoado, tá? E essa autoconfrontação, na verdade, ela é, vamos dizer assim, ela é precedida por um autoexame. Como diz aqui em 1 Coríntios 11, 28 a 32, né? É assim que cada um examine a si mesmo. A gente tem esse texto na ceia do Senhor, porque está dentro do contexto da ceia, mas ele serve para todos os dias. E é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Quer dizer, então você tem que passar pelo processo de julgamento de Deus, até condenação e castigo de Deus, para não ser condenado pelo mundo, com o mundo. Deus não quer condenar você, como você é filho de Deus, mas Deus tem tratado de você, se você aí tem seu ego inflado e não foi tratado. Aliás, na verdade, todos nós precisamos desse tratamento. Nós já nascemos com a iniquidade. Por isso que toda criança já tem esse amor próprio, já tem a sua autodefesa, já tem ela é revida, ela é vingativa, ela é mentirosa, ela é chantagiosa, chantageante, ela faz chantagem. Então, por quê? Porque era um bebezinho, mas já tem iniquidade. Isso vai crescendo, desenvolvendo, dependendo do tratamento do seu caráter, ou das mazelas que vão se formando, isso vai ficando, então, vai se deteriorando tanto que você fica uma pessoa que difícil convivência, ou as pessoas têm que perdoar, tolerar, engolir, porque você é uma pessoa que precisa ser tratada na questão do ego. E para isso é necessário um autoexame, tá? Esse autoexame, quando Paulo diz aqui em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo. Cada um examina a si mesmo. Não fique examinando os outros. Examina você, tá? A gente gosta muito de examinar os outros, né? Se comentar, a nossa tendência é comentar os pecados dos outros. Aí Jesus falou assim, olha, antes de você tirar um cisco do olho do seu irmão, tira a trave que está no seu olho. Na verdade, essa trave são pecados do ego. A gente não, e são originários da soberba, amém? Então, a autoconfrontação, né? Quer dizer, primeiro você tem o autoexame, voltando aqui, né? E você vai chegar na autoconfrontação. Essa autoconfrontação vai te levar à mortificação da carne, porque você vai ver áreas da natureza antiga que ainda está, né? Áreas que ainda estão vivas dentro de você, amém? Aleluia! Então, que Deus possa te iluminar nesse momento e você entender que você precisa de ir para a cruz, amém? Considerando-se morto para o pecado. Então, através da autoconfrontação, vem então a chamada mortificação da carne. Como minha carne é mortificada? É uma iniciativa minha ou uma iniciativa de Deus? De que é a iniciativa da mortificação da carne? Você fala assim, agora eu vou te mortificar. Eu não quer, você queira ou não, eu vou mortificar áreas da sua carne. Será que é isso mesmo? Como é que funciona esse processo? Tá? De que iniciativa? Aí, então temos em Romanos 8,13, que é um texto maravilhoso, que é Romanos 8, bem doutrinário, bem básico. Ele começa dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Vai falando, se você viver pelo Espírito, você vai, né, você vai fazer as obras do Espírito, mas cuidado para você não fazer as obras da carne, você vai morrer. E no versículo 13 ele vê bem claro, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, tá? Esse ser pelo Espírito, o Espírito Santo que é o agente da mortificação da nossa carne, quer dizer, é através dele. Porém, uma iniciativa nossa, o Espírito Santo não pode fazer isso se você não desejar, se você não permitir. E em Colossenses 3:5, ele fala, mortifiquem tudo que pertence à natureza terrena de vocês, as obras da carne. Ela vai falando que você tem que mortificar. E essa mortificação, preste atenção, é uma atitude sua.
que é feita não na força humana, na força do Espírito Santo. Só que essa força do Espírito Santo, ela só assim, ela só entra em ação, só é ativada se você permite. Amém? Então, agora você sabe que é pelo Espírito Santo que você vai modificar a sua carne. Porém, ele não vai tomar essa iniciativa, a não ser que você reconheça aquilo que ele mesmo, o Espírito Santo, está convencendo você. Tá? E a nossa natureza pecaminosa, a nossa iniquidade, a nossa natureza humana, ela é tão terrível que, olha, gente, se você quer deixar um orgulhoso bravo, é chamado de orgulhoso, tá? A pessoa presunçosa, orgulhosa, quer deixar um egoísta bravo, chama ele de egoísta. Por quê? São coisas que não queremos admitir, tá? Não queremos admitir. Se alguém falar um palavrão, se chama de boca suja, sei lá, ele fala, eu falo mesmo, tal, né? Se a pessoa é a pessoa brava, sai chutando tudo e tal, você, sei lá, você pode falar, reclamar daquela atitude dele, ele fala, mas isso mesmo, eu bato mesmo, falo mesmo, eu xingo mesmo. Agora, se você chamar o orgulhoso de orgulhoso, chamar o egoísta de egoísta, chamar o avarento de avarento, você está ocupando uma briga, porque são coisas que nós não queremos admitir. Nós gostamos dos pecados do ego, porque os pecados do ego massageiam nosso ego, né? Então, quando a pessoa é melindrosa, então, chama de melindroso e fica bravo. Ele é tão melindroso, não pode chamar de melindroso, tá? Ai de você chamar de melindroso, você comprou uma briga. Marido e mulher estão sempre em confusão. Se você chama a mulher, você é muito melindrosa, nossa, vai ficar uma semana dormindo no sofá. Não é verdade? Porque ela é melindrosa, não quer admitir. Se ela for melindrosa, vai falar à vontade. Você é melindrosa, é mesmo, amor. Puxa vida, preciso melhorar muito. Desculpa aí, viu? Foi mal, né? Se a mulher fosse humilde, né? Chama o marido de melindroso, então. Perigoso, olha, dá um divórcio. Não é verdade? Por quê? Porque são pecados do ego, né? E nós gostamos dessa coisinha do ego. O nosso ego, ele é todo disfarçado de autopiedade, de falsa humildade, de falsa religiosidade. Os religiosos só tem o que tem pecado de ego. Jesus teve um problema sério com os religiosos. Sabe por quê? Porque eles eram hipócritas. A hipocrisia é um pecado do ego. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Não se assuste, não. Fica aí, tá? Os irmãos falaram, vou embora dessa aula aqui, ele não está me agradando, já me chamou de melindroso, de avarento, de egoísta. É um problema que o Espírito Santo vai mostrar para você, tá? Eu não estou chamando ninguém de nada, só estou dizendo que se você mortificar sua carne, você vai viver. Se pelo Espírito Santo fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Por isso, mortifique tudo que pertence à natureza terrena, à natureza pecaminosa, quer dizer, o pecado, o corpo do pecado que está em você. Só um detalhe importante, a mortificação não é autoflagelação. A pessoa pensa que criou-se uma doutrina, uns tempos atrás, uma teologia distorcida de autoflagelação. Eu preciso bater no meu corpo, eu preciso me chicotear, ser chicoteado, ficar sem comer, ficar não sei o que lá. Não, isso não muda nada do seu ego, tá? Cuidado, não é nada disso. É mortificar a natureza, não bater no seu corpo, né? Mas na natureza, ok? Aí vamos lá então, porque isso é muito importante. Esse assunto aqui, na autoconfrontação, você começar a examinar assim mesmo, você encontrar áreas da sua vida que você ser confrontadas. Então, por exemplo, vamos falar de umas áreas aqui só como exemplo. Então, aguenta firme aí, porque isso aqui é muito importante. Encaminhando aqui, quando você vai falar de áreas de trevas. Trevas escondem e luz revela. Nós todos temos áreas de trevas, sim ou não? Você tem uma sujeirinha embaixo do tapete, coisas que você não conta para ninguém, coisas que não pode contar para ninguém. São áreas de trevas. Temos que tratar disso, gente. Para crescer, temos que tratar, tá bom? Temos que tratar. Então, não estamos aqui para acusar, não estamos aqui para deixar você assim para baixo, deprimido. Ai de mim. Não. Ai de mim que sou pecador, mas ai de mim que não tem jeito, não. Você tem jeito, sim, tem jeito. A cruz dá jeito para tudo aí, tá bom? Áreas de trevas, eu não consigo superar um pecado, que faço? Eu vou esconder, né? Então, eu não conto para minha mulher, não conto para meu marido, não conto... Aí, aquele papo que cozinha em casa, não conta para o pastor, hein? Então, são áreas de trevas. Todos nós temos umas arinhas de trevas, sim ou não? Coisinhas que não pode contar. Mas aí, à medida que você vai crescendo em Cristo, deixando a luz brilhar, você vai chegar a um ponto de que tudo vem à luz. Por exemplo, Davi adulterou com Batseba, né? Só que, em vez de ele revelar isso, admitir logo, ele foi esconder.
Quanto mais ele tentava esconder, pior ficava a situação dele. Ele precisou ser confrontado por um profeta, de uma maneira assim sábia do Espírito Santo, para ele admitir que era pecador. Aí sim, ele se arrependeu, tudo, mas antes foi difícil, tá? Até quando o profeta veio confrontá-lo, né, o soldado estava perto ali do guarda-costas, ele já queria matar o profeta. Quando você fala com o rei assim, você fala com o rei que ele é digno de morte, né? Como que você pode fazer para o rei? Você é muito atrevido. Aí o rei falou, não, deixa assim, é Deus que está falando, tá? Então, o próprio Davi, depois do Salmo 19, fala, quem pode discernir os próprios erros? Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Pode ser que você tenha alguns pecados que você até nem percebe que são pecados, tá? Mas alguns você está tentando esconder, e outros estão escondidos porque você não percebeu. O Espírito Santo vai trazer tudo à luz, você tratar, então, nessa autoconfrontação, suas áreas de trevas. Vocês estão entendendo, gente? Como o Espírito Santo vai trabalhando em áreas que você não está acostumado a lidar, tá? Nós vamos para o culto, louvamos a Deus, levantamos as mãos, cantamos, assistimos as lives, o estudo bíblico, pregamos, e há áreas de trevas ali. Tá? Outras áreas que têm que ser tratadas na autoconfrontação, áreas de engano. Quer dizer, o que é o engano? É quando a pessoa enganada, ela pensa que está fazendo certo, mas ela está errada. Né? Tem a pessoa que uma coisa é a mentira, é intencional, outra coisa é o engano. Tá? Então, para ser enganado, às vezes, por exemplo, você está numa estrada, você pensa que você está indo para o... Aqui você está saindo de São Paulo, por exemplo, contando aqui do ponto que eu estou aqui, aí você pega uma rodovia que vai para o Rio de Janeiro, mas você só que não olhou a placa direito. Na verdade, você está indo para o Paraná. E se você não prestar atenção na placa, você está na sua cabeça vai perguntar para onde você está indo. Estou indo para o Rio de Janeiro, mas você está na rodovia errada, então você está enganado. Tá? E você não vai chegar nunca no Rio de Janeiro, porque você está na rodovia errada. Tá? Cuidado. Tá? Então o engano é assim, você pensa que está certo, mas está errado. Então, isso relaciona a algumas fraquezas que estão dentro de nós, e a gente fala assim, isso aqui eu já venci, isso aqui eu já superei, mas você não superou ainda, você está enganado, tá? Isso aqui eu já mudei, mas não mudou ainda, tá? A Bíblia diz que a gente deve ter essa consciência, claro, Romanos 12:3, cada um pense de si mesmo mais do que convém, porque você tem que ter a humildade de saber quem realmente você é, e que elas têm que ser tratadas como enganado. Você fica pensando que está bem e não está. Muitas vezes as pessoas comentam comigo, olha, pastor, estava tão bem, depois fiquei mal. Às vezes eu fico pensando, já que você nunca esteve bem, você estava enganado. Você já estava mal. Só que você pensava que estava bem porque não tinha sofrido pressão, não tinha sofrido uma tentação, você estava mal. Né? Aí veio os sofismas, meias verdades. E quando Paulo também fala assim, quando eu penso que eu sou forte, eu sou fraco. Cuidado. Né? Quando Jesus confrontou Pedro, não avisou Pedro, Pedro, você vai me negar. Sabe o que Pedro falou? Jesus, qualquer um que pode te negar. Eu não. Ele se achava forte. Pedro foi sincero quando ele falou que não ia negar Jesus. Ele foi assim muito incisivo, muito enfático. Senhor, eu darei a minha vida por ti. Mas depois ele negou Jesus. Então ele estava enganado a respeito da sua própria fraqueza, a sua própria deslealdade, o seu próprio medo, a sua covardia. Ele não sabia que era assim. Ele achou corajoso, falou, estou pronto a morrer com o Senhor. Ele foi sincero, mas estava sinceramente enganado. Na autoconfrontação você vai ver se há áreas de engano na sua vida, para o inimigo não ficar te enrolando, você pensando que está no nível e você não está, você está em outro, né? Há também áreas de rebelião, tá? Olha, áreas de rebelião, nós somos rebeldes sem perceber, às vezes. Né? Tem a rebeldia explícita, eu não vou fazer, eu não vou obedecer. E outras são disfarçadas, com motivos espirituais. Por exemplo, teve um momento que Deus deu uma ordem para o Saul não cumpriu, foi desobediente. Quando Samuel veio confrontar, ele falou, não, eu separei essas ovelhas para sacrifício do Senhor. Olha, ela parecia uma coisa assim tão espiritual, mas não era. Tá? Então, tentou justificar a desobediência ao comando de Deus, dizendo que era um motivo espiritual. Tá? Cuidado. Né? Samuel desmascarou a sua falsa espiritualidade, confrontou a sua desobediência, rebelião e obstinação. Ele falou, olha, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós somos rebeldes. Tá? Olha, esse pecado da rebelião disfarçada é complicado. Tem aqueles que são rebeldes mesmo, já confrontam a gente, eu não vou obedecer, eu não vou fazer. Tem aqueles que dizem que vão, mas não fazem. Tá? Aí eles inventam desculpas. Olha, pastor, eu não vim aqui, você pediu para vir, mas eu encontrei a pessoa na rua ali e fui evangelizar. Ou então eu até fiquei orando em casa, mas você desobedeceu. Tá?
As pessoas, elas arrumam desculpa espiritual para tudo, tá? Cuidado para você não cair nesse erro, né? Da rebelião, porque por causa dessa atitude, Saul foi rejeitado por Deus, né? Eu tive um líder na igreja há muitos anos atrás, é interessante, ele ficava muito feliz quando fazia as coisas que ele queria, mas quando ele não queria fazer algo, ele nunca foi rebelde, ele sempre ficava doente. Olha só, está doente mesmo, mas quando ele falou, não vê que ele está de cama. E eu, puxa vida, eu comecei a observar que toda vez que ele, algum programa que ele queria fazer, ou que ele estava, principalmente que ele estava dirigindo, o cara estava com saúde total. Quando era alguma coisa que ele não queria, que ele até discordar na reunião de líderes, ou tinham feito uma cara meio feia, ele ficava doente. Sabe o que eu percebi? Aquela doença era rebeldia. Um dia eu confrontei, falei, meu irmão, sua doença é que você é tão rebelde, mas você não pode explicitar essa rebeldia, o diabo te ajuda. Vê um demônio e te põe na cama. E ele ficava doente de verdade, não era fingimento. Mas eu percebi que só ficava doente quando era interesse do ego dele. Vai ser um coitadinho, não. Eu falei, não sou rebelde, pastor. Eu não vim porque eu estava doente. Examina assim mesmo. Examina assim mesmo. Vamos parar com esse negócio de fingir ou deixar o diabo te enganar, tá? Pode ser rebeldia no seu coração, tá? Cuidado que isso aí é muito, muito grave. Outra área são áreas de reprovação, tá? A Bíblia diz aqui, ó, se algo te envergonha, que não pode ser exposto publicamente, é porque você tem áreas de reprovação. Quando Paulo fala a Timóteo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2,15, né? Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Olha, algumas áreas da minha vida, talvez se eu fosse colocar publicamente, me envergonharia. Eu tenho que admitir, eu tenho áreas de reprovação. Porque Paulo fala assim, se você for aprovado como obreiro, não tem de que se envergonhar. Poderia passar no telão da igreja, poderia publicar. Então, enquanto nós temos algumas áreas, tem que tratar essas áreas de reprovação. Então, essa palavra aqui é para mim e para você, tá bom? Então, estamos aqui falando assim, não, o pastor está jogando a carapuça aqui para um, para outro, dando indireta. Não, estou dizendo a palavra de Deus para mim e para você. Nós todos precisamos tratar dos pecados do ego, porque isso está impregnado no nosso caráter, impregnado no nosso modo de vida, impregnado na nossa cultura, tá? Isso é um problema sério, tá? Por exemplo, só exemplo, a questão cultural aqui do Brasil, né? O nosso povo latino, de modo geral, não somos pontuais, como os ingleses, como os alemães, como outros povos são muito pontuais. E a gente está sempre a desculpa, né? Você já viu alguém ser pontual? É difícil. E sempre, desculpa, eu me atrasei porque o trem, furou o pneu do trem. Porque não sei o quê, sabe? Mas dificilmente, você pode ir para o próprio culto. O culto começa o horário X, o pessoal começar a chegar 15 minutos depois, meia hora depois. Ele só chega na hora do trabalho, porque senão ele perde o dia ou senão é mandado embora. Então não é porque ele é pontual, ele é forçosamente pontual. Quando você marca alguma coisa assim, né? Até às vezes falo para minha esposa, que hora que é a festinha na casa do fulano? Tá hora, vamos chegar meia hora depois, porque ninguém chega na hora. Então, é assim. Já pensou se fosse na Inglaterra, na Alemanha? Ninguém chegaria atrasado. A questão cultural, não quer dizer que eles... Mas eles têm outros pecados piores que os nossos também, faz para a cultura deles. Você vê que cada cultura tem os seus pecados, né? E a gente acaba, então, tendo áreas de reprovação, né, ligadas à própria cultura, o modo de vida, o jeito de ser, o autoritarismo, humilhar os filhos, tratar mal os filhos, tratar mal a esposa, porque é questão de machismo, feminismo, sociedade matriarcal, patriarcal, tudo isso aí tem pecados ali que são de reprovação e que estão dentro da cultura. Cuidado, Deus quer tratar de todas essas áreas, né? Áreas de fraqueza, tem um ponto fraco, né? Todos nós temos um ponto fraco, sim ou não, né? É chamado, na mitologia grega, né, o calcanhar de Aquiles, né? Falar que o cara era o super-homem, ninguém podia vencer, mas tinha uma parte frágil dele, que era o calcanhar, né? Aí tiraram uma flecha bem no calcanhar dele e venceram. Então, cuidado, se todos nós temos chamado, ficou até um chavão, né? O calcanhar de Aquiles. Não sei se você viu isso aí, se não viu, procura na internet que tem esse negócio aí. Então é o seguinte, são áreas de fraqueza. Por exemplo, Abraão era um homem de fé, um homem capaz de largar tudo por Deus, da sua própria terra, foi viver para uma terra que não conhecia e viveu ali pela fé, esperou até Deus dar um filho, mas ele por 2 vezes mentiu para poupar a própria vida, até expondo a própria esposa, dizendo que não era casado não, que era a irmã dele. Então isso era uma área de fraqueza. Qual a sua fraqueza? Qual é a minha fraqueza? Então, esses são pecados do ego, estão ali dentro. Mas Abraão não era imóvel.
Uau, Abraão não falava palavrão, Abraão não era desonesto, Abraão, olha, só tinha virtude Abraão, porém áreas de fraqueza, tá? Cuidado, porque nós temos que, para você tratar os pecados do ego, você tem que admitir, eu tenho algumas fraquezas, eu preciso tratar dessas fraquezas, tá? E um dos problemas do nosso ego, inclusive, quando as pessoas apontam as fraquezas, a gente sempre fica apontando fraqueza maior no outro. Ah, você falou que eu sou isso, mas o outro é pior que eu. Ah, você não pode falar de mim que você também tem aqueles problemas, que a gente não aceita ser confrontado, e pelo contrário, a gente gosta da nossa fraqueza e a gente quer manter a fraqueza, não quer expor a fraqueza. Eu vi uma frase outro dia, dizendo assim, quando você não conte as suas vitórias, conte as suas derrotas, né? Dizendo para os homens de Deus, mas quem vai contar as suas derrotas, né, irmãos? Se você perguntar como é que foi lá, você foi fazer uma viagem missionária, como é que foi? Ele não vai contar a derrota, só a vitória. Ah, eu ganhei 3 pessoas. Como foi? Você foi fazer uma visita numa casa lá, como é que foi a sua célula? Como foi o evangelismo? Ou como está o seu trabalho? Ele só conta as vitórias, não conta a derrota. É porque nós não queremos mostrar as fraquezas. Mas para Deus tem que contar, tá bom? Não é para contar fraquezas para todo mundo, talvez não sei se vai ajudar. Mas você precisa, pelo menos para Deus e para você mesmo, para parar de se enganar e tirar essa máscara, admitir que tem fraquezas. Amém? Aleluia. Tem outras áreas também que têm ser tratadas, uma delas é a área de soberba, né? A soberba é complicada, nós vamos falar mais depois do desmembramento da soberba, que é através dos pecados do ego. Mas a soberba, olha, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6:3, né? Soberba busca a própria glória, a honra dos homens, cuidado. Há vários exemplos na Bíblia. A soberba resulta em atitudes precipitadas. Por exemplo, Josué não consultou o Senhor para fazer um acordo com os gibeonitas, fez uma aliança e depois criou um problema sério, porque ele ficou tão soberbo que ele tinha derrubado Jericó, ganhado a batalha daqui, a batalha dali. De repente ele estava tão forte que não precisou consultar o Senhor. Para a guerra ele consultava o Senhor, mas para fazer aliança com os gibeonitas não consultou. Ele acabou criando um problema sério para a geração dele e para gerações futuras. Tá para ler lá em Josué capítulo 9, 14 e 15, isso você vê a história dos gibeonitas, né, que os jebuseus, inclusive, criaram uma fortaleza dentro de Israel, que só Davi quis derrubar, que era a fortaleza de Jebus, que hoje depois se tornou Jerusalém. Mas olha só, foi problema do Josué, que na sua soberba não consultou o Senhor. As atitudes de ira, como foi Moisés, está tão soberbo, achou que ele é o cara. E quando Deus falou para ele, olha, você já bateu na rocha uma vez, saiu água, agora você não bate mais, você só fala que a rocha vai ser água. Ele está tão irado, ele estava tão assim, e na soberba dele, a ira dele foi mais forte do que a obediência a Deus. Ele bateu na rocha pela segunda vez, de fato saiu água, mas por causa disso ele perdeu a oportunidade de entrar em Canaã, porque Deus tratou seriamente daquela atitude dele. Então, quando Davi fala o Salmo 19, eu acho que isso é importante. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine e ficarei livre de grande transgressão. Amém. Outra versão diz, guarda o teu servo da soberba para que ela não se assenhoreie de mim. Assenhoreie de mim, quer dizer, não se torne minha senhora, minha chefe, eu não fique escravo dela, né, para que não me domine. Então tá aí uma dica importante. Davi já entendia, a soberba domina a gente fica escravo dela, tá? Aleluia. Bom, nós vamos agora então, já partindo para o final aqui, mas temos que falar então de desmembramento, né? A soberba, os pecados do ego, que eu já citei, a autocomiseração, amor próprio, autoconfiança, etc., né? E alguns desses eu só quero colocar como exemplo aqui, não dá tempo de falar muito, mas olha só, alguns exemplos importantes dos pecados do ego que têm que ser tratados, né? Até quando nós fazemos um exame de nós mesmos, né? A nossa balança pende mais para os pecados morais, como uma coisa muito grave, e os pecados do ego a gente alisa, a gente tolera, então aí a gente fala assim, bom, mas isso aqui é só fraqueza, isso aqui são características, mas na verdade são pecados, a gente não costuma chamar de pecados graves, mas há um jeito sim para os pecados do ego, é a cruz, amém? Sim ou não? Tá? Então, esses pecados têm que ser tratados na cruz, né? Por exemplo, nós vamos falar aqui de algum deles, né? Um deles é autocomiseração, por exemplo. É pena de si mesmo, autopiedade, coitadismo, né? É um sentimento contrário ao que Deus diz aos seus filhos. Lucas 10:9, Jesus fala assim, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A gente quer coisa melhor que isso?
Nós somos coitadinhos, então não está escrito no livro da vida. 1 Coríntios 2,9 fala, olha, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem sobre o coração do homem, Deus preparou para aqueles que o amam. Você tem coisas maravilhosas. 2 Coríntios 5,17 fala, você agora é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Efésios 1,3 fala, você está sentado agora, você está abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, lugares celestiais. Capítulo 2, 6 e 7, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Que coitadinho é você? Você vai de autocomiseração. Cuidado. Eu sou um pobre de mim. Essa autopiedade, isso aí é uma das facetas da soberba e do orgulho. Amor próprio. Eu acho que o amor próprio tem um lado positivo, da autoestima, no sentido de brio, autorrespeito, mas cuidado, ele pode levar ao envaidecimento, ao orgulho, narcisismo, que você se achar o bom, o belo, o bacana, vaidade, né? E diz assim que esse amor próprio é um problema sério, né? Porque você pode negar Jesus por amor próprio, mas você pode confessar Jesus, como diz aqui em Apocalipse, versículo 12 e 11, que o diabo, ele tentou de toda forma derrotar o povo de Deus, mas diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida, né? Então, e não amaram a sua própria vida mesmo diante da morte. Está repetido aqui. Né? Aqui, então, diz que não amaram a própria vida. Esse amor próprio é perigoso, porque tem hora que você tem que abrir mão da vida. Nossa, Jesus disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você não pode ser discípulo se o seu amor próprio for maior do que o seu amor a Deus. Cuidado, que isso é uma faceta da soberba, do orgulho, amém? Outra coisa, autoconfiança, cuidado. Você tem que ter autoconfiança até um certo ponto, você sabe o que você pode fazer, que você é capaz, você é incapaz, senão você vai falar, bom, eu não sou capaz de nada, não é bem assim. Mas o problema é quando essa autoconfiança, ela fica acima de Deus, você sente o bom, você sente a pessoa independente. Então, aqui em Provérbios fala, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Se continuar lendo o texto assim, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Tá? E Jeremias 17,5, maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua humildade, da humanidade mortal a sua força. Né? Outra versão fala que faz do imortal o seu braço. Cuidado, maldito aquele que tem esse tipo de autoconfiança, achando que você resolve, que você pode, que não sei o quê, você vai cair. Cuidado, cuidado, cuidado. Autoexaltação. Olha, Jesus pegou pesado com aqueles fariseus e homens da lei, porque eles queriam se exaltar, e eles queriam glória dos homens. Jesus falou, não quero glória dos homens, quero glória do Pai celestial. E Jesus falou assim, tudo que os mestres da lei e fariseus fazem é para serem vistos pelos homens. Eles gostam de lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados de mestres. Porém, o maior entre vocês deverá ser o servo. Aqui então está a característica de Jesus, servo. Pois todo aquele que assim mesmo se exaltar será humilhado. Todo aquele que assim mesmo se humilhar será exaltado. Cuidado, né? Em Filipenses 2, quando Paulo recomenda sobre isso, para a gente ser mais humilde, fala assim, nem busca a sua própria honra, mas a honra do outro. Preferir honra uns aos outros, Romanos 12. Gente, isso não é fácil, é contra a nossa natureza, tá? Então, nós temos muitos pecados do ego que têm que ser tratados de uma maneira assim, tem que ser confrontados sem dó, sem piedade, tá? Cuidado, tá? Então, já falamos aqui de alguns deles, mas tem muito para falar ainda, se eu fosse ter tempo, mas o egoísmo. O que é egoísmo, né? A pessoa que pensa só em si mesmo, no próprio benefício, na autodefesa também. A Bíblia diz que você não precisa se vingar a si mesmo. Deus te defende. Aliás, se você quiser, inclusive, voltar num dos estudos que está aí na internet, que eu tenho no nosso canal, tem lá, naquela série Relacionamentos Saudáveis, tem um estudo só sobre autodefesa, assim, a armadilha da autodefesa. Então, a gente tem um estudo lá de 50 minutos, mais ou menos, falando sobre isso. Cuidado com a ganância, tá? Uma coisa é você desejar prosperar, e prosperar sabiamente, outra coisa é ser ganancioso. Aí esse é um laço muito grande. Paulo fala assim, aqueles que querem ser ricos caem em laços de morte. São laços, porque a avareza é idolatria. A própria soberba, orgulho, melindre, complexo de inferioridade, outras facetas de orgulho que estão aí presentes. Cuidado, impregnados no seu caráter, impregnados até
vão se tornando parte da sua própria personalidade, né? E nós temos que ter cuidado, porque esses aí são pecados terríveis que nós temos que confrontar. Por isso que na nossa conclusão aqui queremos dizer para você o seguinte: o meu eu está na cruz, crucificado com Cristo. Mas essa autoconfrontação é com a ajuda do Espírito Santo. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse versículo é tão conhecido, tão maravilhoso. Você já deve ter ouvido esse versículo várias vezes. Sonda, meu Deus. Sondar quer dizer examina meu coração. Que então, nesta manhã, você possa fazer uma sondagem. Tira a máscara diante de Deus e falar assim: eu sou assim, desse jeito aqui. Meu ego está assim, assim, assim. É muito perigoso quando nós não entendemos o perigo mortal do nosso ego. Porque um pecado você confessa. Se for até demônio te atacando, você expulsa. Mas o ego não tem como expulsar. Você tem que levar para a cruz. Amém? Então, a carne você não expulsa, você leva para a cruz. Mortificar-vos a vós mesmos. Então, fazer morrer a vossa natureza terrena. Se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então, são atitudes nossas. Que Deus abençoe você ricamente e saiba de uma coisa: no próximo domingo nós vamos ter mais um estudo aqui maravilhoso. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida abundante, quer dizer, uma vida plena e com propósito. É o nosso tema. Para você chegar lá, então, tem que passar por vários processos e você vai chegar assim, em nome de Jesus, tá bom? Se também quiser semear para prosperar, tem aqui no nossa conta bancária, porque você fala: eu preciso prosperar. Então, só tem um jeito, tá? Olha, Deus pode tudo, menos multiplicar semente que não foi semeada. Diz que não semeou e quer colher. De Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6 fala sobre isso, não fala? Tudo que homem semear e colherá. Se você semeou a bicicleta, não vai colher um carro, tá? É verdade? Tem gente que fala assim: não, mas eu preciso de um carro e Deus não deu. Você semeou um carro? Mas precisa de uma casa própria. Semeou casa própria? Semeia. Depois eu te ensino mais. Aí você fala: eu queria aprender a semear. Nós temos uma série interessante aqui na internet, tá? Também está no nosso canal. Você pode colocar aí, procurar no canal Alírio Misael, uma série chamada Plano Econômico do Governo de Deus. Fala sobre prosperidade financeira. Olha, são 8 lições maravilhosas, com vários estudos bíblicos sobre prosperidade. Olha que oportunidade que você tem de ser abençoado. Mas uma coisa muito importante que você precisa saber também nesta manhã: entregue a sua vida a Jesus. Amém? Não tem como você vencer os seus pecados, as transgressões, se não for pelo sangue de Jesus. Não tem como você entrar no reino de Deus se não passar pela cruz. Tem que nascer de novo. Entregue a sua vida para Jesus. Deus te abençoe poderosamente com a sua graça maravilhosa, em nome de Jesus.